o provérbio que revela o caminho da vitória. Deixa eu te perguntar uma coisa que talvez você nunca tenha parado para responder com honestidade. Você já fez tudo certo, planejou tudo com cuidado, se esforçou ao máximo, acreditou com toda a sua fé, e ainda assim as coisas não saíram do jeito que você esperava? Você já seguiu o caminho que parecia óbvio, que parecia lógico, que parecia o mais sensato de todos, e no meio da jornada sentiu que algo estava faltando, que havia uma peça ausente, que existia uma variável que você não havia considerado? Hoje eu quero te revelar um provérbio que responde exatamente essa questão. Um provérbio que não apenas aponta o problema, mas entrega na sua mão o caminho real, o caminho verdadeiro, o único caminho que leva à vitória de verdade. Provérbios 21, verso 30. E um diz assim: O cavalo aparelha-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. 6 palavras no final dessa frase que deveriam mudar tudo na forma como você vive. Do Senhor vem a vitória, não do seu esforço, não da sua estratégia, não da sua inteligência, não das suas conexões. Do Senhor vem a vitória. Mas antes que você pense que esse versículo está dizendo para você cruzar os braços e não fazer nada, presta atenção na primeira parte. O cavalo aparelha-se para o dia da batalha. O cavalo é preparado. O guerreiro faz a sua parte. Ele treina, ele se equipa, ele planeja, ele aparelha. Deus não está chamando você para passividade. Ele está chamando você para uma parceria. Você faz o que é da sua responsabilidade com excelência e com dedicação, e entrega a Deus o que só Ele pode fazer. Porque existe uma parte da batalha que nenhum preparo humano alcança. E é exatamente nessa parte que Deus entra. Deixa eu te contar uma lição de vida que vai fazer esse provérbio sair do papel e entrar na sua realidade. Havia um homem chamado Elias, não o profeta da Bíblia, mas um empresário cristão que havia construído uma pequena empresa com muito sacrifício ao longo de 15 anos. Quando a crise chegou, Elias fez tudo o que estava ao seu alcance. Reduziu custos, renegociou dívidas, buscou novos clientes, trabalhou mais do que nunca, dormiu menos do que devia. Ele aparelhou o cavalo, fez tudo humanamente possível, mas continuava sentindo que estava numa batalha que era grande demais para ele. Foi numa madrugada de desespero que Elias finalmente fez o que deveria ter feito primeiro. Ele parou de apenas trabalhar e começou a orar de verdade, não uma oração de protocolo antes de dormir. Uma oração de dependência real, de entrega genuína, de reconhecimento de que sem Deus ele não tinha para onde ir. E foi a partir dali que as coisas começaram a mudar, não de um dia para o outro, não de forma mágica, mas de forma consistente, de forma surpreendente, de formas que ele não conseguia explicar apenas pela sua própria competência. Uma porta que parecia fechada para sempre se abriu. Uma pessoa certa apareceu no momento certo. Uma ideia surgiu que jamais teria vindo da sua própria cabeça. Anos depois, Elias dizia para quem quisesse ouvir: Eu aprendi que o esforço sem Deus tem um teto, mas o esforço com Deus não tem limite. E é exatamente isso que Provérbios 16, verso 3 confirma. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus projetos serão bem-sucedidos. Não está dizendo que você não precisa trabalhar. Está dizendo que, quando você coloca Deus no centro dos seus planos, quando você submete as suas obras à direção dele, algo sobrenatural acontece. Os seus projetos ganham um suporte que vai além da sua capacidade humana. Mas aqui está onde muita gente erra. Muita gente aparelha o cavalo sem consultar Deus sobre qual batalha vale a pena travar. Muita gente se prepara exaustivamente para guerras que Deus nunca mandou travar. E aí o esforço é real, o sacrifício é genuíno. Mas a vitória não vem porque a batalha escolhida não era a batalha certa. Provérbios 16, verso 9, diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode planejar, você deve planejar, mas a direção final precisa estar nas mãos de Deus, não nas suas. Isso significa que antes de você aparelhar o cavalo,
Você precisa perguntar a Deus para qual campo de batalha Ele está te mandando. Antes de investir tudo que você tem num projeto, numa decisão, num relacionamento, num caminho, você precisa ter a confirmação de que Deus está nessa direção com você. Porque quando Deus está com você numa batalha, o tamanho do inimigo não importa. Quando Deus não está numa batalha, o seu preparo não é suficiente. Pensa em Davi e Golias. Todo o exército de Israel estava aparelhado. Todos tinham armadura, tinham espada, tinham treinamento, tinham experiência. Mas todos estavam paralisados porque estavam tentando vencer com força humana um inimigo que precisava ser vencido com autoridade divina. E um menino chegou sem armadura, sem espada de guerreiro, sem currículo militar, mas com uma certeza que nenhum general tinha naquele dia. O Senhor das batalhas está do meu lado. E foi esse menino quem trouxe a vitória que todos os outros, melhor preparados do que ele, não conseguiram trazer. A lição é clara. A vitória não é para o mais forte, não é para o mais preparado, não é para o mais inteligente. A vitória é para aquele que combina preparo humano com dependência divina. Para aquele que faz a sua parte com excelência e entrega o resultado nas mãos de Deus com confiança. Para aquele que aparelha o cavalo e ao mesmo tempo reconhece que do Senhor vem a vitória. Então hoje eu te faço uma pergunta que quero que você leve para a sua oração. Qual batalha você está travando na sua força, no seu jogo, no seu controle, sem genuinamente colocar Deus no centro dessa luta? Pode ser uma batalha financeira, pode ser uma batalha no casamento, pode ser uma batalha contra um vício, contra uma doença, contra uma situação que parece não ter saída. Pode ser uma batalha por um sonho que você está tentando realizar, mas que ainda não decolou. Seja lá qual for essa batalha, Deus está te dizendo hoje: aparelha o cavalo, faz a tua parte, não desperdice o talento e a responsabilidade que eu coloquei nas suas mãos. Mas não esqueça de onde vem a vitória. Não esqueça que sem mim, você nada pode fazer. E não esqueça que comigo, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Você não está sozinho na sua batalha. O Senhor das batalhas está ao seu lado. E quando Ele está ao seu lado, a vitória não é uma possibilidade. É uma certeza que ainda não se revelou completamente. Amém.